Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeira Coríntios 3. Eu desejaria expor todo o capítulo, mas devido a ser culto de ceia, um culto mais extenso, são 23 versos, eu vou até o verso 9. Semana que vem a gente conclui. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Todos acharam? Vamos ler de modo alternado, atentamente a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, clamar que Deus fale ao nosso coração pela mediação da palavra, que o Espírito dele possa aplicar isso ao nosso coração nessa noite. Afinal de contas, nós viemos aqui para ouvir também Deus falar conosco, não apenas para entregar, mas para receber do Senhor a sua santa orientação. Vamos orar. Pai bendito, nós rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, pelos Teus benditos, maravilhosos e poderosos feitos. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que foi lida. E agora pedimos que o Senhor a use para falar ao nosso coração, para nos instruir, para nos guiar, nos orientar, para nos amadurecer na fé. Fala conosco nessa noite, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quando uma criança de 4 anos aparece na sala de casa vestida com uma capa, uma cueca por sobre a roupa, alegando ser um super-homem que tem uma visão de raio-x, isso pode parecer para nós algo engraçado e típico de um comportamento infantil. Mas se de repente o pai da criança aparece com essa capa e a cueca por cima, alegando ser algum personagem, isso nos soa um tanto estranho. Ocorre, irmãos, que na nossa vida há fase e há tempo para absolutamente todas as coisas. A Bíblia nos fala claramente sobre esses aspectos do crescimento natural que todo ser humano tem. E quando nós chegamos agora em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo falando sobre um crescimento que é fruto de uma maturidade, tema ou tópico que nós abordamos semana passada como sendo a primeira característica de quem tem a mente de Cristo, alguém que é amadurecido. E agora, Paulo vai tratar agora no capítulo 3 dessa carta de Coríntios, um problema que era característico daquela igreja. Nós vamos observar agora no capítulo 3 que a igreja de Corinto tinha um outro grave problema com a imaturidade. Por isso, Paulo vai começar com uma exortação tão dura. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Paulo é duro nesse terceiro capítulo com os irmãos de Coríntios,
porque um problema sério estava gerando diversos outros problemas na vida daquela igreja. A imaturidade que havia naquela igreja. Por causa disso, então, nós vamos perceber que Paulo se entristece, porque outrora ele já havia falado, e agora torna a falar, mas aqueles irmãos ainda permaneciam imaturos. E aqui é curioso você observar o seguinte: Paulo vai dizer, no verso 2, na parte final, o seguinte: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ora, se na nossa Bíblia esta é a primeira carta de Paulo, do que é que Paulo está falando quando ele menciona que já falou outrora como crianças, como carnais, mas ainda agora precisava falar com eles, porque eles continuavam como crianças e como carnais? Ocorre, irmãos, que provavelmente Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Coríntios. Destas 4, apenas 2 nós temos no cânon sagrado. As outras 2 se perderam. Creio que pela orientação divina e pela condução do Espírito Santo no processo natural da revelação e da canonização dos livros sacros, esses livros não vieram a fazer parte dos 66 livros que nós temos na Bíblia Sagrada. Mas Paulo menciona nesta carta, em outra, referências a outros escritos que ele havia enviado a Coríntios, o que provavelmente se soma a 4 livros que ele escreveu àquela igreja. Este livro aqui, esta carta, não é a primeira, é a primeira que nós temos na ordem. Mas Paulo já havia escrito outra carta a esta igreja. E Paulo vai dizer que quando falou com eles na primeira vez, falou como crianças, falou a eles como carnais, mas ainda agora Paulo estava tratando eles como crianças. E ele diz assim: me refiro a Cristo, porque ainda não podeis suportar. Perceba então que Paulo agora está tratando de uma tristeza que havia ainda no seu ministério para com aquela igreja, que era o problema da imaturidade. Não é errado, irmãos, para um novo crente ser imaturo, assim como não é errado para a criança ser infantil. Mas a infantilidade no adulto, ela é irritante. Então não há nenhum problema da criança ser criança, se comportar como criança, ter birra de criança, ter jeito de criança. É natural. Não é nada demais. O novo convertido na fé se atabalhoar de alguns trabalhos da igreja. Às vezes, querer colocar o carro na frente dos bois. Às vezes não tem muito jeito, muito tato. Às vezes tem alguns comportamentos que ainda vêm da velha natureza e dos antigos costumes. É natural. Assim como a criança ela é levada a crescer progressivamente ao longo do tempo e mudar o comportamento, o novo convertido também é assim. E Paulo não está dizendo que é um problema o novo convertido que é imaturo, de jeito nenhum. Naturalmente, aquele que acabou de conhecer a Cristo é imaturo, está caminhando, está começando a crescer, está aprendendo, está recebendo de Deus orientação e com o tempo de Deus vai amadurecer. O problema que Paulo está tratando aqui é da imaturidade nos crentes professos que já estavam na igreja há muito tempo. Aqueles que deveriam ter amadurecido, mas pararam, estagnaram na caminhada, não desenvolveram, não cresceram, não chegaram ao amadurecimento. Diante disso, então, Paulo aqui vai combater no capítulo 3 a imaturidade. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, combatendo a imaturidade. De que maneira, irmãos, essa imaturidade é vista na igreja de Coríntios? Há pelo menos aí 3 áreas, ou 3 aspectos desta igreja que mostra a sua conduta imatura. Primeiro, verso 1 e verso 2, no seu comportamento infantil. É quando Paulo vai dizer que não podia falar a eles como espirituais. Isso indica, irmãos, que aqueles irmãos, por mais que fossem crentes em Cristo Jesus, mas ainda estavam distantes de alcançar aquilo que Deus pretendia para a vida deles. Por isso, Paulo vai dizer: irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Perceba que Paulo chama eles de irmãos. Então, aqui o problema não é descrente dentro da igreja, não é essa a questão. Porque dentro do trigo, no meio do trigo, sempre há joio, sempre existiu, sempre haverá. Não há uma igreja na face da terra que escape da presença do joio. Cristo disse que haveria joio. A diferença entre o trigo e o joio é que o joio, no dia final, será revelado. Alguns são retirados antes, na caminhada, pelo agricultor, quando é perceptível.
Outros passa despercebido. Somente na grande colheita que estes serão separados. A igreja não está isenta, nunca esteve, nem estará, enquanto nesse mundo estiver, da presença de joio no meio dela. Pessoas que se dizem crentes, que professam a fé, às vezes tem até o nome arrolado no rol de membro da igreja há muito tempo, mas que nunca teve um coração transformado, regenerado. Foi batizado na igreja, foi recebido como membro da igreja, mas ainda não teve o livro registrado no livro da vida. O nome ainda não está lá, ou não está lá, porque nós cremos que Deus predestinou desde a fundação do mundo aqueles que são seus. Por causa disso, Paulo agora vai falar a irmãos. Então, quando Paulo diz assim, irmãos, Paulo não está se referindo ao joio que tem dentro da igreja. Paulo vai até recomendar em outros momentos, nós vamos falar sobre isso, que algumas pessoas que estavam com comportamentos escandalosos, comportamentos indecentes, comportamentos indecorosos e repetidamente, deveriam ser expulsos da igreja e entregues a Satanás. Esse aí não é do Senhor. Mas aqui Paulo está falando de irmãos. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças no Senhor. Leite vos dei a beber. Então, primeira área que Paulo vai combater da imaturidade daquela igreja é o seu comportamento infantil. Eram imaturos e ainda estavam no leite. E essa ideia de leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, é uma metáfora muito comum e típica que todos nós conhecemos. É próprio do bebê ou do recém-nascido tomar leite. Algumas pesquisas recentes já mostram isso, né? Que nós somos os únicos que mesmo após adultos começamos ou continuamos a ingerir leite. E aí tem uma briga que eu não sou maluco de entrar nela, porque não é minha área, de nutricionistas que dizem que leite é inflamatório e outros dizem não é inflamatório, que é inflamado. Se o seu estômago estiver, se o seu organismo estiver inflamado, o leite vai ser inflamatório. E aí tem uma confusão, tem uma linha da nutrição que segue por um campo de que é inflamatório, outra que diz não é inflamatório. E a gente fica nessa discussão, mas eu não vou entrar nisso. Porque mesmo tendo intolerância à lactose, eu não abro mão do meu cuscuz com leite. E eu sei que muitos são assim. Mas o fato é que é próprio da criança o leite. E Paulo vai utilizar essa metáfora, que naquela época era muito conhecida, para dizer, irmãos, vocês se tornaram velhos, mas continuam bebendo leite. Crianças que vão se tornando rapazinhos, mocinhas, mas que não largam o peito da mãe. Essa é a imagem que Paulo está dizendo. Vocês já deveriam estar no alimento sólido, há muito tempo, mas vocês permanecem no leite. Por causa disso, o que é que Paulo está acusando a igreja? De um comportamento infantil. E o que é que ele diz a respeito desse comportamento infantil? Ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. O que é que eles não suportam de Paulo? Entenda que a primeira carta e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, é uma pisa na igreja. A igreja de Corinto, ela muito se assemelha com a igreja brasileira. Na verdade, quando nós lemos Coríntios, nós vamos ver uma radiografia da igreja atual. Porque muitos problemas que tinham lá, a gente ainda continua vendo hoje. Aqui, ali, acolá, em tudo quanto é igreja. Porque essa carta foi inspirada por Deus com um propósito, é claro. Por isso que Charles Spurgeon vai dizer que a Bíblia Sagrada ela é mais atual do que o jornal de amanhã. 2000 anos que essa carta foi escrita. 2000 anos. Uma língua diferente. Numa cultura totalmente diferente. E um povo totalmente diferente de nós. Que se reuniu numa igreja totalmente diferente desta. Mas que ainda nos acusa, nos mostra e nos aponta aonde nós precisamos melhorar. Por isso, Charles Spurgeon vai dizer, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Porque ela ainda é viva e permanece atualizada hoje, 2000 anos depois. Aqui, você vai encontrar o que é que aqueles irmãos não suportavam. A pregação do Evangelho. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, ou é 1 Timóteo, não falha a memória, que nos últimos dias, capítulo 4, os homens não suportarão a sã doutrina
e sentirão como que coceiras nos seus ouvidos diante da verdade do Evangelho. E era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Aqueles irmãos estavam animados com a igreja, estavam empolgados com ela, estavam com problemas na questão da liderança em escolher qual é o melhor pastor, qual é o melhor pregador. Porém, eles ainda eram muito sensíveis à exortação. E o que é que a criança faz quando ela é exortada? Fica emburrada, ranzinza, chateada, chora. E alguns dizem até assim: eu não amo mais o Senhor. É próprio da criança. Quando recebe um tapa do pai, da mãe, quando coloca de castigo, quando toma algo que é dela, diz assim: eu não lhe amo mais, você não é mais meu pai. Toda criança faz isso, né, irmãos? Só que Paulo está fazendo uma acusação muito mais séria à igreja de Corinto. Paulo está dizendo: irmãos, vocês estão se comportando como crianças para com respeito aos mensageiros de Deus e para com respeito à palavra de Deus. Quando vocês são exortados, vocês querem abandonar o barco e querem fazer acusações. Por isso que Paulo, por causa da sua dureza na pregação do evangelho, por muitos irmãos daquela igreja era chamado de um falso apóstolo. E aí você vai encontrar em 1 Coríntios uma defesa do apostolado de Paulo, exatamente por causa disso aqui. Os irmãos não conseguiam combater o argumento bíblico que Paulo usava para exortá-los. O que é que eles faziam? Tentavam atacar a moral de Paulo. Você não andou com Jesus não, Paulo. Você foi um perseguidor da igreja, seu cabra. E agora está aqui querendo dar lição de moral na gente? Quem és tu, Paulo? Aí Paulo faz uma defesa do seu apostolado, porque esses irmãos não suportavam a exortação. Então, primeira característica da imaturidade dessa igreja que Paulo combate é o seu comportamento infantil, de não suportar ouvir a exortação, o evangelho, a instrução. E assim como criança mimada, birrada, que ainda está no leite, se chateava com aquele que expõe a verdade. Mas aí vem uma segunda característica de uma igreja imatura. Verso de número 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Primeiro, Paulo combate a imaturidade revelando o comportamento infantil dos irmãos. Segundo, Paulo combate essa imaturidade dos irmãos, combatendo ou revelando, primeiro, o comportamento infantil. Segundo, o ciúme que havia entre aqueles irmãos. E veja que coisa curiosa, porque a igreja de Corintos era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Nós vimos sobre isso no capítulo 1, que Paulo vai dizer que aqueles irmãos haviam sido confirmados no Senhor, porque naquela igreja havia toda sorte de dons espirituais. Se tem uma igreja que era abençoada com dons e com talentos, era a igreja de Corinto. Só que aí vem um segundo problema da imaturidade. Além do comportamento infantil, a imaturidade gera entre os irmãos ciúme. E aí está uma coisa que Paulo vai dizer, irmãos, isso é inadmissível no nosso meio. Ele vai dizer que alguns irmãos estão com ciúmes e contendas. E o ciúme no meio da igreja, por causa do trabalho do Senhor, revela a nossa carnalidade, a nossa infantilidade e o quanto que nós não entendemos o trabalho que nos foi dado. Lembra? Vá lá, por favor, para você ver isso em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Verso 2. Paulo faz uma exortação a duas irmãs. Verso 2 e verso 3. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo aqui vai, de maneira muito doce, exortar estas irmãs, porque uma desavença estava acontecendo entre elas. Aqui Paulo o tom que Paulo utiliza para exortar essas irmãs não é o mesmo tom que ele utiliza em 1 Coríntios. A tonalidade e a expressividade que Paulo utiliza em 1 Coríntios 3, ela é mais pesada, mais direta, mais profunda a respeito daquele problema.
Aqui em Filipenses, Paulo é mais leve, porém ele revela um problema. Duas irmãs que trabalhavam no Senhor e que eram cooperadoras do Evangelho, não estavam conseguindo ter um alinhamento de ideias e estavam brigando dentro da igreja. Aqui em 1 Coríntios, Paulo vai revelar o problema da ciumeira no trabalho do Senhor. E Paulo vai dizer, irmãos, que infantilidade. Há tanto trabalho a ser feito, há tantas pessoas a alcançar, há tantas pessoas que podem colaborar e vocês estão entre contendas, desavenças, se degladiando porque estão com ciúmes uns dos outros. Deixa eu explicar a você como é essa natureza ou como é esse tipo de ciúme. Lá na igreja de Corintos, tinha uma irmã que trabalhava muito bem no ministério infantil. Mas de repente, chegou outra irmã que também trabalhava no departamento infantil. E as crianças gostavam demais da maneira como ela ensinava. A primeira irmã, ao invés de se alegrar e dizer assim, louvado seja Deus, agora nós vamos conseguir abraçar mais crianças, envolver mais pessoas, alavancar esse ministério, ela dizia o seguinte, olha, fica aqui na sombra, porque eu já estou aqui há muito tempo. E eu não quero perder o meu lugar. Lá na igreja de Corinto, havia irmãos que pregavam o evangelho há muito tempo e de repente ganharam ali uma certa notoriedade, uma influência, mas de repente vai chegando gente nova se convertendo ao Senhor e começa também a aprender a pregar e fazer isso muito bem. Aqueles mais velhos que deveriam se alegrar, louvado seja Deus, novos ministros, novos pregadores, começaram a ficar, vai tomar meu lugar. Não estou gostando desse carisma. Não estou gostando dessa simpatia do povo para com ele. Olha, fica no canto. O ciúme, a desavença, a infantilidade é revelada nesse comportamento dos irmãos. Paulo vai dizer, irmãos, isso é coisa de criança. Porque nós somos cooperadores de Deus e não há motivo para nós brigarmos, degladiarmos, querermos ser vistos, querer aparecer ou termos medo de perder o nosso lugar, porque nós não trabalhamos para nós trabalhamos para o Senhor. E a seara do Senhor é grande. O problema não é a seara, o problema não são os campos, o problema é a falta de gente para colher, para trabalhar. Nunca na igreja o problema foi mão de obra. O problema é a falta de mão de obra. Mas aí você tem um problema sério. Se você tem pouca mão de obra, e a pouca mão de obra que você tem está brigando, você não tem nada. É o que estava acontecendo em Coríntios. Muitos dons, muitos talentos, e os irmãos, ao invés de juntarem as habilidades e cooperarem juntamente no trabalho do avanço do evangelho, estavam brigando entre si, porque um tinha ciúme do outro. Porque a fulana fez ali, foi elogiada, e eu não fui aqui. Mas eu vou fazer melhor para ser elogiado. Porque fulano apareceu lá e eu não apareci. Porque a foto dele saiu, não saiu a minha. Porque isso, aquilo, outro. E aquela meninice, aquela patotinha dentro da igreja, aparentemente uma atitude infantil, mas que minou a comunhão dos irmãos a tal ponto que eles estavam divididos entre Paulo, Pedro, Apolo e Cristo. Uma igreja de 4 grupos separados. Por isso Paulo condena a infantilidade, mas também condena o ciúme que havia entre os irmãos. Para que então, em terceiro lugar, Paulo chega no verso 4 e nos mostra um terceiro problema que revela a imaturidade daquela igreja que precisava ser combatida. É o partidarismo na igreja. Diz o texto então no verso 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Obrigado. Quem é Apolo? Aí as perguntas que Paulo agora vai fazer são para ilustrar o que ele acabou de falar. Quando alguém se levanta no meio da igreja e revela suas preferências pessoais, deixando de lado o foco principal do evangelho, esse alguém está com um comportamento imaturo. Por isso Paulo fala do comportamento infantil, do ciúme, mas agora também do partidarismo na igreja. Para o diabo destruir a igreja, irmãos, para o diabo destruir a igreja, não basta a perseguição.
Porque a perseguição, o diabo tem mandado e tem se levantado ao longo de toda a história da igreja, ela nunca paralisou a igreja. Quando o diabo quer destruir uma igreja, ele não se preocupa em atacar os crentes com aflições, porque as aflições nos levam para perto de Deus. Quando é que você mais ora na sua vida? Você ganhou uma bolada hoje de dinheiro, não do jogo da lotérica, isso é pecado, viu, irmãos? Não vai jogar não no bicho, na lotérica, no tigre, no leão, não sei em que diacho tem por aí, é pecado, é ilícito, dinheiro fácil. Muitas pessoas perdem para que um ganhe, e muitos enriquecem ilicitamente à custa do vício e da pobreza de outros, é ilícito. Mas você ganhou uma bolada aí, boa, fez sua vida, e agora começa aí, ó, de vento em popa, tudo mil maravilhas. Você logo quer fazer uma viagem, fazer um passeio. Se deixar, você falta o culto. Lá na capital você não quer nem muito na igreja, porque está tão boa a praia, né? Mas aí vem o tempo das vacas magras, e aí começa a faltar umas coisas dentro de casa, menina adoece, marido adoece, problema na família, o carro quebra, para piorar, alguém da família perde o emprego. Para onde é que você corre? Para a igreja. Culto de oração, você nunca veio, mas agora você vai ser um assíduo participante do culto de oração. As aflições, irmãos, elas não nos afastam de Deus, não, elas nos levam, Paulo vai dizer em 2 Coríntios, elas nos aproximam de Deus, a gente vai se despojando do velho homem e nos aproximando de Deus, e o diabo sabe disso. Então, quando o diabo quer acabar com a igreja, ele não vai mandar perseguição, aflição, ele faz isso, mas isso é arma besta, isso é traque-traque na mão de Satanás. Quando o diabo quer acabar com a igreja, sabe o que é que ele manda? Fofoca, divisão, contenda, desavença, ciúme, partidarismo, usando a imaturidade dos crentes. E aí pronto. Se Satanás encontra na igreja um monte de crente imaturo, que por tudo briga, que por qualquer coisa se divide, que por qualquer coisa se afasta da igreja, da comunhão do Senhor, que por qualquer coisa diz, eu não quero mais saber daqui, ele achou um campo fértil para lançar suas setas. E o diabo sabe como destruir uma igreja, afetando a sua comunhão. Por isso o tema do nosso acampamento esse ano é esse: temos que ser um. Quer resistir contra o diabo? Quer resistir contra as setas do maligno? Fortaleça sua comunhão com Deus e com seu irmão, e você verá o diabo bater em retirada. Agora, quer dar brecha para o diabo entrar, fazer a bagunça toda? Comece com briga, comece com discussão, comece com disse-me-disse. Ah, mas eu prefiro fulano de tal. Ah, mas isso aqui eu não gosto da igreja. Ah, mas esse presbítero é melhor do que esse, aquele tal. Esse pastor é melhor do que aquele. Esse não presta, eu só prefiro assim. E começa com disse-me-disse, na casa de um irmão, na casa de outro. Vocês vão ver qual será o fim trágico da igreja. Igreja dividida, guerreando, se degladiando por causa de homens. Paulo vai dizer, irmãos, quando alguém diz, eu sou de Paulo e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é que rege a vida de vocês? Por isso, irmãos, que a igreja do Senhor precisa ter os olhos fitos no Senhor, porque o crente que vem para a igreja, dependendo da liderança que nela está, ou que sai da igreja por causa da liderança que nela está, esse é alguém que nunca teve os olhos fitos no Senhor. Paulo vai dizer, é evidente que vocês não estão andando segundo Deus, vocês estão andando segundo a carne, segundo os homens, vocês estão andando segundo a preferência de vocês, por isso vocês não permanecem. Comportamento infantil, ciúmes, partidarismo. 3 aspectos de uma igreja imatura. Mas aí, qual é a solução de Paulo para combater a imaturidade? Verso 5 ao verso 9, para concluir, nós temos Paulo apresentando qual é a solução disso. E ele faz outras perguntas. Quem é Paulo? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Resposta: servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, para entender o problema da imaturidade e combatê-la dentro da igreja, a primeira área que Paulo vai dizer,
Parem com isso. É de olharem para os líderes da igreja como sendo semideuses na terra. Paulo vai dizer, nós somos servos. E a expressão que Paulo vai utilizar, ela vem do grego diakonol, que originalmente se refere a um copeiro, a um empregado de um rei, que posteriormente vinha fazer um serviço geral da casa. Paulo vai dizer, nós somos copeiros. É isso que ele vai dizer também em 2 Coríntios 4:2. Ora, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A ideia de Paulo é, nós somos chamados por Deus para ser seus serviçais. Somos apenas servos desse Deus. Então, esses servos, conforme o propósito divino, e usados conforme a vontade de Deus, não são nada. Porque o conteúdo que passa por eles é que é valioso. Não é o vaso que tem honra, é o que está dentro desse vaso que tem honra. Nós somos como vasos que carregam pedras de ouro, Paulo vai mencionar em outro aspecto. A preciosidade não está no vaso, está no que está dentro dele. A preciosidade da aliança não é a caixa, é a aliança em si. Paulo vai dizer, nós somos apenas servos. Então deixe de olhar para a gente e fazer comparação. Paulo prega melhor. Não. Apolo é mais eloquente. Paulo vai dizer, nós somos apenas servos. Além disso, Paulo vai dizer agora no verso 6 que nada são. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem planta, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Então Paulo vai dizer, nós somos servos, nós não somos absolutamente nada. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento no final das contas foi Deus. Por causa disso, irmãos, nós somos um. Verso 8, ora, o que planta e o que rega são um. Paulo está dizendo, o nosso trabalho é feito com propósito. Eu e Apolo estamos trabalhando em frentes diferentes, com armas diferentes, ou melhor dizendo, com estratégias diferentes, mas nós somos um do mesmo trabalho, nós somos a equipe, nós somos participantes desse mesmo exército aqui nesta terra. Nós só mudamos a posição, mas somos o mesmo grupo que integra esse exército celestial. E vocês precisam entender isso. Quem nos rege, quem nos fortalece, é Deus. Enquanto vocês brigam, nós estamos trabalhando com um propósito. Paulo vai denunciar o problema que é a discussão, o partidarismo, os grupinhos que se formam dentro da igreja por causa de preferências. Paulo vai dizer, carnais, vocês são carnais, estão brigando por homens, por causa de homens, estão esquecendo o Senhor. Por causa disso, então, Paulo vai então finalizar, versículo 9, dizendo, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo diz, irmãos, nós precisamos cooperar um com o outro. Nós somos cooperadores. Nós somos também cooperadores de Deus. Somos como uma lavoura dele, como um edifício dele. De modo que no final das contas, todos nós trabalhamos para ele. Então, parem de imaturidade, parem de brigar, deixem de olhar para nós e olhem para Cristo. Porque Cristo é que rege tudo isso aqui. O edifício é dele, a lavoura é dele, os trabalhadores são dele, a vontade é dele, a pregação só é eficaz quando ele quer que ela seja eficaz, o alcance depende dele, então nada depende de nós. Até hoje na história da igreja, nenhum homem sequer foi capaz de produzir conversão e regeneração, nenhum homem sequer. Isso é obra do Espírito Santo, não é ninguém que faz. A palavra pode ser a mais poderosa, mais eloquente e mais profunda. Se o Espírito Santo não for lá e destravar o coração, não entende. A palavra pode ser a mais simples, a mais boba possível. Mas se o Espírito Santo quiser lá e destravar o coração do indivíduo, esse indivíduo pode ser salvo. Por que Paulo vai falar disso? E o capítulo 2 nos dá base para isso. Nós não pregamos conforme a sabedoria dos homens, mas conforme a sabedoria de Deus, e é Deus que faz o trabalho dele, a gente é apenas usado por ele. Então Paulo vai dizer, parem de brigar, parem de discutir, porque na igreja de Corinto tinha esse sério problema. Os que preferiam Paulo porque Paulo era profundo em teologia, os que preferiam Apolo porque Apolo era um eloquente pregador, então Apolo era
o mestre Hernandes daquela época. Os relatos que nós temos de Apolo é que era um homem extremamente conhecido e eloquente na sua fala. Então todo mundo se admirava de Apolo. Pedro era aquele camarada simples, mas que quando abria a boca para pregar, era um monte de gente se convertendo ao Senhor. E a igreja então se dividiu, não em 3, mas em 4 partes. Os que diziam, eu prefiro Paulo porque tem conhecimento da palavra e nos ensina teologia. Os que diziam, eu prefiro Apolo porque prega bem, é eloquente. A gente gosta de ver as pregações de Apolo. E os que diziam, eu prefiro Pedro, porque Pedro sabe encher a igreja. Ele chega e bota para quebrar. A igreja no instante lota. Aí outros, para se mostrar mais espirituais, irmãos, vamos deixar disso. Nós somos de Cristo. Nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo. De Cristo. Era os pior que tinha. Era os pior que tinha, Paulo vai dizer mais tarde. Pensa numa igreja complicada. Mas diante da imaturidade da igreja, Paulo nos apresenta uma solução. Qual é a solução? Nós somos lavoura de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos edifício de Deus. Se nós somos cooperadores de Deus, eu não preciso degladiar com meu irmão, eu preciso me empenhar com ele para fazer o trabalho do Senhor. Eu não vou perder o cargo, eu não vou perder a função. Eu nem preciso de cargo nem de função para trabalhar para o Senhor, não é verdade? Eu não preciso disso. Eu preciso entender para quem eu trabalho, para quem eu faço. E se eu entendo isso, eu farei como cooperador de Deus. Algumas lições para a gente finalizar a respeito dessa igreja imatura e esse combate à imaturidade que o apóstolo Paulo faz aqui. Em primeiro lugar, crentes imaturos, irmãos, vivem à base do ciúme, da contenda, do partidarismo. Mas crentes maduros promovem a unidade. Mesmo com tanta diversidade e gosto distinto, promove a unidade. Junta, ajeita, tem paciência, aguenta. O crente imaturo é aquele que, se não vai com a cara dele, se não vai com o jeito dele, sai. Deixa que eu faço. Se não se encaixa no seu jeito, na sua personalidade, no seu gosto, não quero. O crente maduro você pode ser abençoador de Deus aqui nessa área. Você pode cooperar aqui, e ajusta, e alinha, e faz com que na diversidade, a comunhão, a unidade, sirva como fortalecimento para o caminhar da carruagem. Segundo, crentes imaturos têm a tendência de dar crédito pelo seu crescimento espiritual a homens. Mas crentes maduros não olham para homens, mas para a palavra de Deus que foi pregada. A nossa fé, irmãos, não se baseia em pregadores. E lembrem-se disso, lembrem-se disso. Muitos já caíram, muitos haverão de cair. Todos os dias eu oro a Deus para que livre-me da queda, para que livre-me de um mau testemunho, de um pecado que venha fazer fraquejar meus irmãos. Mas não poucos homens de Deus já caíram ao longo da história e continuarão caindo, porque a Bíblia nos alerta sobre isso. Alguns caíram e ficaram no pecado, alguns caíram e se levantaram pelo poder do Espírito Santo. Mas uma verdade que rege a vida da igreja é que a nossa fé não está baseada em homens, em pregadores, em pastores, em presbíteros. A nossa fé é baseada e alicerçada em Deus e na sua palavra. Por isso, quando o homem cai, nós não caímos juntos, porque nós somos firmados em Deus. Quando o pastor sai, a gente não sai junto, porque nós não vamos com ele. Nós permanecemos com Cristo. Crentes imaturos se apegam a personalidades. Eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Esse é o meu pai espiritual. Crentes maduros olham para a palavra que norteia a vida, que embasa a nossa caminhada cristã e se apegam a ela, seja no momento bom, seja no momento difícil, seja no levantar de homens de Deus, seja até mesmo na queda deles. Nós permanecemos firmes na palavra. Não é Paulo, não é Apolo. Nós somos cooperadores, é de Deus. E é Ele que deve produzir em nós maturidade e crescimento. É Ele que fortalece nossa fé, irmãos. Não pense que pastor nenhum vai acudir você nas horas difíceis de sua alma, não, que a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar, não. Nós não temos. E se tivéssemos, Deus nos livre de saber. Porque os que nós sabemos já é suficiente para a gente se desesperar e perder a noite preocupado. Imagina querer conseguir saber o problema e o sentimento do coração de cada um. Só quem faz isso é
Cristo é o Espírito Santo de Deus, que é poderoso para discernir os pensamentos, interceder as orações e apresentar ao Pai. Então não pense que você vai encontrar salvadores para a sua vida trôpega, falha aqui nessa terra. Se a sua fé não estiver baseada em Cristo, os homens vão decepcionar. Ou vocês acham que vocês nunca decepcionam ninguém? É ilusão. Eu disse isso aqui no primeiro dia que eu assumi essa igreja aqui. Tem um vídeo gravadozinho, 17 minutos eu falando. Não coloque expectativa em mim. Não coloque expectativa em mim, porque eu vou decepcionar vocês. Olhe para Cristo. Ele decepciona não. Cada um tem uma expectativa. Cada um aspira uma coisa. Imagina a igreja de Corinto. É igual a nossa. Cada cabeça dessa aqui tem uma perspectiva da igreja. Se eu fosse dizer, irmãos, olha, toma aqui um papel, cada um desenhe o projeto do púlpito que vocês acham melhor para a igreja. Se não tiver 50 modelos de púlpito diferentes, não sei o que é que eu diga. Porque cada um tem um gosto. Irmãos, está aqui um papel, olha, desenha aqui o tipo de pastor que vocês querem. Um vai dizer, eu queria um pastor que fizesse esse trabalho de ação social. Não, eu queria um pastor que fizesse só visita. Eu queria um pastor que administrasse melhor a igreja, cuidasse mais da escola. Eu queria um pastor que tratasse mais de estudar e preparar sermões expositivos para pregar na igreja no final de semana à noite. Outro vai dizer, eu queria um pastor que estivesse ali no telefone atendendo, fazendo videochamada, fazendo isso. Eu queria alguém que tivesse... Cada um tem uma perspectiva. Cada um espera alguma coisa do outro. A igreja de Corinto estava dividida porque cada um tinha uma expectativa de um líder. Olhavam para Apolo, esse é melhor. Para Paulo, não, isso aqui atende a minha expectativa. Cada grupo tinha uma expectativa e olhava para os personagens ali e dizia assim, esse se encaixa na minha expectativa, aquele não encaixa. Então, começavam a brigar por causa disso. Paulo vai dizer, nem eu, nem Apolo, nem Cefo somos nada, nós somos cooperadores. Não olhem para nós, olhem para Cristo. Então, você quer ser um crente maduro? Firme sua fé em Cristo. Firme sua fé na palavra. Leia a palavra. Busque a palavra de Deus. É triste, e às vezes eu comento isso com conselho, quando a gente tem que estar ligando para os irmãos irem para o culto. Irmãos, vocês precisam cultuar ao Senhor, independente do pastor ligar na segunda-feira perguntando por que você não veio. Independente do conselho na sua casa chamar a sua atenção porque você não veio. Você se baseia em quem? Você crê em quem? Você serve a quem e adora a quem? Mas, tristemente, há uma grande porção de crentes que só vêm para a igreja se nós mandarmos uma mensagem, ligarmos ou formos lá. Por que não está indo para a igreja? Ora, será que você vai passar a sua vida inteira sendo carregado nas costas, sendo que você já é alguém que deveria ter amadurecido na fé? Nós precisamos amadurecer. Precisamos olhar para Cristo. Porque quando a gente olha para Cristo, olha, tem uma coisa extraordinária quando a gente olha para Cristo. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele não nos desampara. Ele é fiel. Ele cumpre o que diz. Ele é poderoso. Ele é onipresente. É onisciente. Ele visita nas nossas noites escuras. Ele supre nossas necessidades. Ele nos leva a fontes de água tranquila e de descanso. Ele trata nossas feridas. Ele apresentou a sua vida como sacrifício perfeito diante de Deus. Ele é tudo. Por isso que ele vai dizer, sem mim, nada vocês podem fazer. Por isso que a nossa maior necessidade não é de ninguém. Não é de homens. Nós precisamos de homens. Não sejamos ingênuos. Mas a nossa necessidade é de Cristo. Porque quando nós estamos alicerçados em Cristo e firmados em Cristo, tendo a mentalidade dele que falamos semana passada, nós amadurecemos na fé. Agora, quando a nossa fé se apoia na fé dos outros, nós estamos a um passo da queda. Então, aonde e em quem você tem apoiado a sua fé? Se quisermos, irmãos, ver mudanças na vida doméstica da igreja, se quisermos ver mudanças substanciais na nossa casa, no crescimento da igreja, a gente precisa colocar-se na dependência de Deus. Porque, na final de tudo, Paulo vai dizer, nós somos de Deus cooperadores, lavoura e edifício. Trabalhamos para Ele. Que Deus nos ajude, para que nós sejamos crentes maduros na fé e que Cristo conduza a nossa vida em pastos verdejantes. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor.
Deus amado, nós agradecemos pela tua palavra e pelas muitas palmadas que o Senhor nos dá, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. E nós temos plena convicção de que quanto mais nós ouvimos o Senhor nos exortar, mais podemos saber que o teu amor para com esta igreja é real. O Senhor não nos deixa andarmos entregue às nossas paixões. O Pai verdadeiro não deixa o seu filho entregue às suas próprias paixões, antes busca e repreende-o. Se preciso for, o disciplina severamente. O Senhor tem feito isso conosco com a tua palavra. A tua palavra, ó Pai, de fato tem ferido o nosso coração. A tua palavra tem batido forte no nosso rosto. Tem nos apunhalado, pois é uma espada poderosa de 2 gumes e que penetra o mais profundo do nosso ser. Mas ainda que doa, nós oramos, ó Pai, faze-nos sangrar se for preciso, mas que neste derramar de sangue nós possamos ver o teu amor sendo estendido a nós, dizendo: meu filho, esse é o caminho, anda nele. Minha filha, essa é a instrução, ande nela. Eu amo vocês, eu morri na cruz por vocês, é por vocês. Que nessa noite possamos, ó Deus, nos conscientizar de que o teu amor por esta igreja se revela na exortação, na admoestação, na disciplina e no conforto que a tua palavra também nos dá. Ó Deus amado, amadurece o teu povo, amadurece a tua igreja, livra-nos de crentes imaturos, tira a mentalidade carnal que talvez haja em nós, Senhor, começar em mim. Que teu Santo Espírito nessa noite renove o nosso coração, avive a nossa alma, acenda a chama que deseja viver na tua presença, andar na tua palavra, de acordo com a tua lei, com o teu evangelho, testemunhando o teu nome, andando em novidade de vida, tendo a mente de Cristo. Ó Deus amado, nós não queremos estar despreparados para a tua volta. Nós não queremos andar como meninos agitados de um lado para o outro, imaturos, bebendo leite. Nós queremos mais da tua palavra. Queremos mais da tua presença. Queremos amadurecer na nossa fé e termos experiências novas com o Senhor, de acordo com a revelação da tua palavra. Amadurece essa igreja, meu Pai. Tem misericórdia de cada um destes irmãos e tem misericórdia de mim, Senhor. Ó Deus, como que nós precisamos da tua graça. Quanto que nós somos falhos. Quantas áreas que nós precisamos ajustar. Quantas pessoas que precisam ser melhor assistidas, atendidas. Quantos crentes, ó Deus, que precisam amadurecer e despertar para a vida cristã, para o compromisso que tem com Deus, não só com a igreja. Faz isso nessa noite. Teu Santo Espírito visite a cada um nessa noite e opere uma obra maravilhosa, miraculosa. Que nós possamos ver aqui nessa cidade, aqui nesta igreja, o avivamento do Senhor descendo do céu, renovando os crentes, avivando os crentes, despertando para te servir. Ó Deus amado, aviva a tua obra aqui em Bom Conselho. Nós não queremos regredir, nós não queremos voltar ao passado, nós queremos avançar e estamos mais próximos do Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, nessa noite, amadurece o nosso coração, fortalece nossa fé, nos faz andar em novidade de vida contigo. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.